E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, quero trazer um vídeo aqui muito top para vocês sobre ferro fundido, sobre os 4 tipos de ferro fundido que existe e onde eles são usados. É um vídeo que vai trazer muito conhecimento para você que trabalha com solda, e vai agregar muito na sua vida. Então não pule o vídeo, não deixe de assistir, tá? Vai ser um vídeo top para você, fica comigo e vamos lá pro vídeo, pessoal. Você vai ver como se obtém o ferro fundido e vai conhecer os vários tipos desse metal, como o ferro fundido cinzento, o ferro fundido branco, o maleável e o nodular. Você vai conhecer as principais propriedades e os produtos feitos a partir de cada um deles. O ferro fundido tem diferenças de composição em relação ao aço. O ferro fundido é filho de um outro conhecido nosso, o ferro gusa, e ele tem aplicações específicas na indústria mecânica. Quem tem o sonho de um dia construir um veículo, precisa conhecer e muito bem uma liga de ferro e carbono. É isso que é o ferro fundido. Ele também é produzido a partir do ferro gusa. Só que o seu teor de carbono é muito maior do que o do aço. Ele alcança de 2 a 4,5%. Por isso que o ferro fundido é muito mais duro do que o aço. E como você já sabe, quanto mais duro, mais frágil. Vamos ver agora como é produzido o ferro fundido numa fundição. O ferro gusa se transforma em ferro fundido em 2 tipos de fornos, no forno elétrico ou no forno cubilot. No forno elétrico, o processo é parecido com o da produção do aço. No forno cubilot, entram o ferro gusa, sucata de aço, calcário, ferro silício, ferro manganês e como combustível, o carvão coque. O forno cubilot funciona com o mesmo princípio do alto forno, por contracorrente. Você se lembra como funciona um forno por contracorrente? A carga metálica e o coque descem e os gases sobem. Vamos ver agora todos os passos da produção num forno cubilot. O cubilot é feito de uma carcaça cilíndrica revestida internamente por tijolos refratários. Seu funcionamento é contínuo. Ele é carregado com camadas de ferro gusa, sucata, mais coque e calcário. A retirada do ferro fundido do forno pode ser feita de modo intermitente, ou seja, sempre que necessário ou continuamente por uma calha de vazamento. Agora, no forno cubilot não dá para fazer um controle rigoroso da composição química do metal. Por isso, ele é usado na fabricação de peças de ferro fundido que não sofrerão grandes esforços. Antes de você conhecer os tipos de ferro fundido, deixa eu falar um pouco mais sobre ele. Ferro fundido é o que a gente chama de liga ternária. Isso quer dizer que ele é composto por 3 elementos: o ferro, o carbono e o silício. Agora, o que define cada tipo de ferro fundido é a quantidade de elementos que entram na sua composição, assim como o seu resfriamento. Quer dizer, a maneira pela qual ele é resfriado quando sai do forno. Veja agora quais são os tipos de ferro fundido. O ferro fundido pode ser cinzento, branco, maleável ou nodular. A aparência da fratura é que determina o tipo de ferro fundido depois que ele resfria. Agora, o que causa a aparência ser branca ou cinzenta? É a forma como que o carbono se apresenta depois que o metal fica sólido. Está aqui, o aspecto dos tipos de ferro fundido. E lembre-se, o que determina o aspecto é o carbono, que aparece de 2 formas no ferro fundido, como cementita ou como grafita. Vamos dar uma olhada mais de perto nos 4 tipos de ferro fundido, começando pelo cinzento. No ferro fundido cinzento, o carbono se apresenta como grafita, sob a forma de flocos ou lâminas que dão a cor acinzentada para a fratura do material. O ferro fundido cinzento tem bastante dureza, além de alta resistência ao desgaste. É fácil de usinar e tem grande capacidade de amortecer vibrações. Por causa disso, o ferro fundido cinzento é muito usado nas fábricas de automóveis, equipamentos agrícolas e máquinas. Como você viu, o ferro fundido cinzento é muito usado pela indústria mecânica para a fabricação de blocos e cabeçotes de motor, tambores de freio, coletores e peças para máquinas industriais. O ferro fundido branco se forma quando o metal fundido se solidifica, com 2 condições.
não ocorrer a formação de grafita e todo o carbono formar cementita. Assim, a cor da fratura fica clara e o ferro fica duro e frágil. O ferro fundido maleável reúne algumas vantagens do ferro fundido cinzento e algumas vantagens do aço. Ele tem, ao mesmo tempo, alta fluidez no estado líquido e alta resistência mecânica. Por isso, o ferro fundido maleável tem bom aproveitamento na produção de peças complexas e finas. O ferro fundido maleável é produzido a partir do branco, quer dizer, ele é um ferro fundido branco que foi submetido a várias horas de tratamento térmico. Assim, ele fica mais resistente ao choque e mais resistente às deformações. Conforme foi feito este tratamento térmico, o ferro fundido maleável pode ter um núcleo branco ou um núcleo preto. O de núcleo preto é usado para a fabricação de suporte de molas, caixas de direção, cubos de rodas, bielas e conexões para tubulações. Já o de núcleo branco é indicado para a fabricação de barras de torção, capas de mancais e flanges para tubos de escapamento. O ferro fundido nodular tem na sua estrutura partículas arredondadas de grafita. Isso acontece com a adição de magnésio na massa metálica, quando ela ainda está líquida. Quando tem um tratamento térmico adequado, o ferro fundido nodular tem boa ductilidade, tem também boa tenacidade, usinabilidade e resistência à corrosão, melhor até do que em alguns aços. Ele é bastante usado em mancais, virabrequins, cubos de roda e peças de transmissão de veículos. Deu para perceber por que o ferro fundido é irmão do aço? Você viu que eles têm a mesma origem, mas uma personalidade, quer dizer, uma característica diferente. Ambos têm vocação própria, aliás, como acontece com os irmãos. Bom, mas na próxima aula tem mais.